No livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 26. O contexto é final de jornada do apóstolo Paulo. E agora ele está se despedindo da igreja de Éfeso. Ele tem uma reunião com os líderes e ele está indo em direção a Jerusalém. De lá ele não volta mais. Então já é o final da sua jornada, já é o final da sua carreira apostólica. E nós sabemos que dali ele vai para Jerusalém, ele é julgado, ele fica preso. E ali é o fim, né? Onde ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé, né? Então, um grande testemunho. Mas só que aqui ele dá uma advertência, ele traz um ensinamento ou um conselho para a igreja que eu acho muito fantástico, eu acho que tem tudo a ver conosco nos dias que estamos vivendo. A partir do verso 26 do livro de Atos, capítulo 20, diz assim: portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, o que eu tinha que pregar eu preguei, o que eu tinha que ensinar eu ensinei, o que eu tinha que falar eu falei, o que eu tinha que orar eu orei, o que eu tinha que admoestar eu admoestei. Ou seja, eu fui fiel a vocês, certo? E ele diz assim: pois jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 29 ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, aqui nós podemos entender a partida saindo de Éfeso, indo para Jerusalém, ou também podemos entender aqui a partida dele deste mundo, o fim da carreira dele, a ida dele com o Senhor. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Lobos vorazes. Paulo está dizendo: olha, eu vou embora, eu vou com o Senhor, mas fique esperto, os dias são maus. Virão lobos vorazes, virão aqueles enganadores. Ele diz assim: que não pouparão o rebanho. Virão com violência, virão com ira, virão para arrancar mesmo o couro do rebanho. E ele diz assim, versículo 30, ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos através deles. Então aqui nós temos já uma profecia, e nós temos um conselho apostólico dizendo: vem aí falsos apóstolos, vem aí falsos ensinos, vem aí falsos mestres, vem aí falsos profetas. Enquanto eu estou convosco, vocês estão protegidos, porque eu não deixei de anunciar todos os desígnios, mas daqui a pouco eu não estarei mais. Então agora a responsabilidade é de vocês, saber discernir o que é certo e o que é errado. Querido, ser espiritual, a Bíblia trabalha que a Bíblia nos ensina que há três categorias de gente. Ele diz que há o homem natural, e ele diz que o homem natural, cabe a ele não discernir as coisas do Espírito, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele é natural, ok? As coisas do Espírito para ele são loucuras. Ele não tem uma mente espiritual, ele não tem um discernimento espiritual. Então tem um tipo de gente chamado homem natural. Tem um segundo tipo de gente que a Bíblia chama do homem carnal. O carnal, ele diz assim, é o criança em Cristo. É aquele que até tem um contato com o sobrenatural. Ele tem uma facilidade de ativar o sobrenatural. Ele pode fluir em dons. Ele flui nos dons de milagre, nos dons de profecia, nos dons de revelação. Ele flui dentro do ambiente da igreja. É o homem carnal, ok? Ele não tem uma maturidade espiritual, mas ele tem um acesso ao sobrenatural. Amém? Dá para entender isso? Contrário do homem natural, que ele não cogita das coisas sobrenaturais, não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é tudo loucura. O carnal, ele abre com tudo as coisas do sobrenatural, ele mergulha fundo no rio de Deus, no sobrenatural de Deus, no movimento do Espírito. Ele não tem maturidade, ele não tem o que o homem espiritual, que é uma terceira categoria de gente, tem. A Bíblia diz que tem o natural, tem o carnal, e aí ele chama o terceiro do homem espiritual. Agora veja que interessante, o homem espiritual, ele não é espiritual
quando a Bíblia fala tanto em 1 Coríntios capítulo 2, e ele vai falar isso em Hebreus no capítulo 4, 5 e 6, desse tal homem espiritual. Ele diz que a característica principal do homem espiritual é que ele sabe discernir o bem e o mal. O autor de Hebreus ele diz assim, que ele tem as suas faculdades mentais exercitadas na prática e no discernimento do bem e do mal. Preste atenção nisso aqui. Não é o certo e o errado, é o bem e o mal. Nós temos mania de sermos trilhados pelo que é certo e o que é errado, mas a Bíblia não trabalha pelo paradigma do certo e do errado. A Bíblia trabalha do paradigma do bem e do mal. Quando Adão estava diante do Senhor no jardim do Éden, protegido, a Bíblia diz que não tinha árvore do certo e do errado, mas tinha a árvore do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal. Então quando a Bíblia chama eu e você, nos convida a sermos espirituais, a Bíblia está dizendo que você precisa ter discernimento. Você precisa discernir as coisas, porque os dias são maus. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, penetrarão no meio de vós lobos vorazes, cruéis, e que vão enganar você, e que vão seduzir você, e que vão ludibriar você. E a única força que temos contra a mentira é o discernimento do Espírito. E eu preciso amadurecer para isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso. Falou: eu vou embora, eu vou partir. Mas queridos, pelo amor de Deus, fique esperto. Senão todo o trabalho que eu fiz com vocês vai por água abaixo, porque vocês serão enganados. Amém? Vocês estão aí ou não? Vamos ver um outro texto que tem a ver tudo com, eu acho que tem tudo a ver com esse contexto. Juízes. Agora vamos dar um salto no Velho Testamento. Juízes no capítulo 2. Juízes capítulo 2, a partir do verso 6. Qual é o contexto? O contexto agora é Josué. Josué é aquele que substituiu Moisés, lembram disso? Sim ou não? Sim. Josué é o líder que substituiu Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta-te, Josué, ser forte, corajoso, que eu sou contigo. Só que agora se passou toda a etapa da liderança de Josué, e agora Josué está no seu fim de carreira. Agora Josué está na mesma reunião que o apóstolo Paulo estava em Éfeso. Agora Josué está na terra prometida, fazendo a mesma reunião com seus líderes. O contexto é o mesmo, o ambiente é o mesmo, é um ambiente de partida. Diz o versículo 6: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Versículo 7: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, morreu Josué. Então enquanto Josué era vivo, enquanto Josué estava liderando o povo, enquanto Josué era o guia do povo, o povo serviu ao Senhor, o povo foi cheio, o povo alcançou promessa, o povo viveu a plenitude do ambiente criado pelo Senhor. Amém? Vocês estão aí ou não? Então agora o versículo 8 diz assim: faleceu Josué, morreu Josué, morreu o líder, morreu o inspirador, morreu o guia, morreu aquele que instruía. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 9: sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Então agora, além de morrer Josué, toda a geração que caminhou nos caminhos de Josué, que ouviram as instruções de Josué, que foram inspirados pelo Espírito que movia em Josué, toda aquela geração também foi congregada aos seus pais, ou seja, foram enterradas. E outra geração, diga outra geração. Outra geração. E outra geração após ele se levantou, veio o próximo, veio os seguintes. Nem tão pouco, diz assim, outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Uau! Presta atenção nisso, Cristo, que
É profundo. Diz assim: e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, versículo 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Se desviaram. Queridos, preste atenção nesses dois textos que nós lemos aqui. Enquanto tem um líder, enquanto tem uma chama, enquanto tem uma inspiração, o povo andou junto, o povo alcançou o que Deus tinha, o povo alcançou promessas, o povo se envolveu no ambiente da glória de Deus, cumpriu o propósito de Deus. Quando morre o líder, Josué, o povo se desvia, e não somente, veja só, olha que absurdo, nós temos aqui a geração de Moisés e a geração que saiu do Egito, certo? Viram os milagres, viram o mar vermelho, viram o maná cair do céu, viram as codornizes, viram a água sair da rocha, viram a água amarga ficar doce, viram a nuvem, viram a coluna de fogo, viram o exército de Faraó ser afogado. Esse povo viu. Agora a geração que está sob o comando de Josué foram inspirados naquilo. Agora eles entraram na terra, eles conquistaram a terra, eles expulsaram os gigantes da terra, eles estabeleceram o território deles na terra. Então nós estamos falando da geração que saiu do Egito, para a geração que entrou no deserto, a geração que entrou na terra. Nós estamos falando de 3 gerações. Em 3 gerações já foi suficiente para o povo não conhecer ao Senhor. Dá para entender isso? Vocês estão aí ou não? Sim. E tem alguns minutinhos, eu não vou demorar muito. Então o que eu quero dizer é o seguinte, querido: e logo depois dessa tragédia da morte de Josué, em que o povo se dizia e vai servir a outros deuses, queridos, eu participei de uma transição geracional. Eu vim de uma geração, de uma igreja conservadora que nem sequer acreditava no Espírito Santo. Eu venho de uma linha que eles chamavam os cristãos cessacionistas, ou seja, não acreditamos no movimento do Espírito, não damos valor para o que o Espírito Santo quer fazer. Então eu fui ouvir falar que existe o Espírito Santo, eu já tinha meus 19 anos, sendo criado desde berço dentro da igreja. Porque no ambiente que eu fui criado não se falava do Espírito Santo. Então eu vivi uma geração que descobriu o Espírito Santo, conhecemos a presença dele, e nós fomos avivados, e nós fomos tocados por Deus, e vimos e fizemos através dele maravilhas. Só que hoje eu olho para trás naquela caminhada, e eu vejo hoje uma geração vindo, e eu estou preocupado com a geração, porque parece que eles não estão conhecendo o Espírito Santo. Parece que foi um pico, levantou uma geração, e a outra que está vindo a seguir, ela está dizendo: vocês são muito exagerados. Não é bem assim. Não precisa ser tão exagerado, não precisa ser tão radical, né? Tem uma mensagem que está vindo aí que tudo é lícito, tudo pode, né? Só não pode ser cheio do Espírito Santo, porque fazer o que a carne deseja, viver uma vida livre, sem leis, sem regras, pode. Agora ser radical, buscar, ter fome do Espírito, né? Buscar os dons do Espírito, viver uma vida de jejum, não, isso é radical, isso é legalista. Eu fico, mas meu Deus, eu posso ser liberal, mas não posso ser radical, certo? Querido, isso, cuidado, são lobos vorazes que penetrarão no meio de vós. Amém? Vocês estão aí ou não? Querido, e aqui nós vamos entender um princípio, e esse princípio é o seguinte: quando morre essa geração, nós vamos entrar agora na era dos juízes. Eu estou fazendo um panorama bíblico aqui bem rápido, tá? E você, depois do livro de Josué, você vai encontrar o livro dos juízes. E o que é o cenário dos juízes? Nós vamos ter 12 juízes registrados nas escrituras, fora 2 que estão fora do livro dos juízes, que é Eli e Samuel. Então ao todo nós tivemos 14 juízes. E qual é o cenário do surgimento dos juízes? Quando a nação estava sucumbindo, quando a idolatria estava crescendo, quando a maldição, quando os demônios estavam dominando a nação, Deus enviava o Espírito Santo sobre alguém.
Alguém era cheio do Espírito Santo. Você vai ver nomes dos juízes famosos, por exemplo, Gideão. Lembra de Gideão? O Espírito Santo veio sobre Gideão e ele libertou a nação das garras dos midianitas. Nós vamos ver nomes como Jefté. Nós vamos ter nomes como Débora, Baraque. Nós temos nomes dos juízes famosos como Sansão, que o Espírito Santo vinha sobre ele. Agora presta atenção, em todo momento em que a crise se instaurava na nação, a solução que Deus tinha para a nação era encher alguém com o Espírito Santo. Era encher alguém com o Espírito Santo. Quando uma geração, uma nação ou um povo não conhecia Deus, Deus tinha uma solução para ele, dizendo: nessa crise eu tenho uma resposta para essa crise. Eu tenho um jeito para resolver essa crise. Qual é o jeito, Senhor? Vou encher alguém com o Espírito Santo. E a hora que ele envia o Espírito Santo, enviava o Espírito Santo sobre homens comuns, homens que não tinham títulos, homens que não eram, entre aspas, ninguém. Mas quando o Espírito Santo vinha sobre eles, eles tinham potencial, era descarregado sobre eles uma força que eles salvavam a nação. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Estamos vivendo dias de esfriamento, estamos vivendo dias de crise nacional. Sabe como Deus vai resolver o problema da crise nacional? Enchendo você com o Espírito Santo. Vocês estão aí ou não? Aleluia! Querido, o contrário do Espírito Santo, o contrário de uma pessoa cheia do Espírito Santo, o contrário disso a Bíblia chama dos sensuais. Vai comigo no livro de Judas, capítulo 1. Judas, agora é Novo Testamento. Judas capítulo 1, a partir do verso 18. Diz assim: os quais vos diziam que no último tempo, nos últimos dias, vocês estão aí ou não? Amém. Nos últimos dias, há um sinal, aquilo que eu estou continuando o que nós conversamos ontem. Há um sinalizador, há um sinal do tempo. E uma das marcas dos sinais dos tempos, dos últimos dias, é que haverá escarnecedores, homens andando segundo as suas ímpias paixões. E a Bíblia diz assim no versículo 19: são estes homens que promovem divisões. E ele diz assim: eles são sensuais e não têm o Espírito. Interessante. Sensuais que não têm o Espírito. Então, o contrário de uma igreja, o contrário de um povo, o contrário de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é sensual. Sensual aqui, queridos, não no sentido da questão, a sensualidade de um viés da sexualidade, ok? De um viés da sedução. Mas a sensualidade no viés do domínio das paixões humanas. Dá para entender isso? Sensuais, a palavra sensuais aqui, ela dá a ideia do psíquico. O que é o psíquico? É aquilo que os seres humanos têm em comum com os animais. Instintivos. Agem por impulso. Agem sem controle, agem sem domínio, agem sem discernimento. São psíquicos. A palavra sensuais aqui é pessoas que são guiadas pela própria vontade da alma, pelos próprios prazeres das paixões. Psíquicos, sensuais. E os psíquicos, eles são aqueles que têm os instintos, os desejos, são governados pela própria respiração, aquilo que os mantém vivos, aquilo que os mantém satisfeitos, eles vão se inclinar para isso. E podemos falar muita coisa sobre o psíquico ou o sensual. O sensual é a ausência de domínio do Espírito, é a ausência de influência do Espírito. Uma pergunta para você, meu irmão: quão influenciado pelo Espírito de Deus você tem sido? Os dias são de uma crise sendo instaurada. Nós vivemos aqui, o Brasil está numa crise econômica, política. Só que não estamos só numa crise econômica e política, estamos numa crise moral. Não é verdade? Mas acima de tudo estamos numa crise espiritual. Estamos nos tornando idólatras. Estamos nos distanciando de Deus. Estamos nos tornando sensuais. Dá para entender isso? Estou pregando para alguém aqui, irmão? Amém? Amém? Vamos lá, já terminamos.
O que é o psíquico ou sensual? Querido, presta atenção aqui, deixa eu tentar te entender. O que é ser dominado pelas paixões e não deixar o Espírito nos conduzir? Só um parênteses aqui. Desde criancinha, desde que você se lembra por gente, nós somos muito instruídos a cuidar do corpo. Veja bem, puxe na memória aí, né? Desde quando você se lembra que você escova os dentes? Né? Você escova, né? Mas você percebe que desde pequenininho, temos um dentista aqui, né? Desde pequenininho nós lembramos. Se você lembrar assim, as lembranças, o pai falando, escova o dente, meu filho, escova o dente, para ser igual eu, usar a dentadura, né? Então nós aprendemos que escovar os dentes vai protegê-lo contra a ação da cárie, vai nos livrar de dores, né? De coisas maiores. Então a gente aprendeu que cuidar dos dentes é um tipo de iniciativa que faz bem para o nosso corpo. Saúde bucal. Uma criança, um pequenininho desses aí, ele cai, machuca, né? Rala um joelho, um cotovelo, um braço, sai um sangue, ele já corre para os pais e ele tem a nítida, ele está claro numa ideia, ele tem uma verdade nele, precisa fazer um curativo, porque eu vou morrer com esse sangue. E se, quando não, dependendo da performance da criança, né, tem criança que é um pouco mais esperta, ele já corre lá, ele mesmo já pega um remedinho, já passa, porque ele tem um instinto, e a gente passa isso muito bem para as crianças, que é o seguinte, você tem que cuidar do teu corpo, porque isso aqui pode infeccionar, isso aqui pode dar problemas sérios, então vamos cuidar já. E nós temos isso como princípio. Aprendemos a cuidar do nosso corpo. Temos um instinto de preservação do corpo. Amém? Amém. É assim também lá com você? É assim com todo mundo. Agora, pergunta. E quando você se sente ofendido? Entra mágoa no teu coração. Você corre também? Eu estou ofendido, eu não quero que isso aqui cresça, eu não quero que isso aqui inflame, eu não quero que isso aqui vire um tumor, eu não quero que isso aqui me dê males maiores. Por favor, alguém passa um remedinho, alguém pode me ajudar a fechar esse machucadinho da alma que começou pequenininho? Alguém aqui pode me ajudar? Já percebeu que não temos essa cultura? Ninguém nos ensinou isso? E a gente tem resistência a isso? Nós temos um instinto de sobrevivência física, mas não desenvolvemos uma autodefesa emocional. Não corremos para as pessoas que consideramos que gostam de nós e que cuidam de nós, dizendo, pelo amor de Deus, me ajude. Eu estava ali na igreja e um irmão, eu escutei ele falando mal de mim, e aquilo entrou no meu ouvido e desceu rasgando aqui e me feriu. Por favor, me ajude, ore por mim. O que eu faço? Me ajude aqui, porque eu preciso perdoar rápido, porque se eu não perdoar rápido, isso aqui vai crescer, vai virar um fel de amargura dentro de mim, e isso aqui vai me consumir, e eu não quero ter um câncer na minha alma. Fazemos isso? Precisamos aprender a desenvolver instintos de sobrevivência. Corremos, né? E às vezes o que nós fazemos? Porque talvez não fazemos, não temos essa cultura. Porque às vezes as pessoas correm para nós dizendo assim, olha, eu me feri, eu me ofendi. O que ele fala? Nem liga, não dá nada, segue a vida. Agora, e se você chegasse, o Martinho passou por isso esses dias, né? Se você chegasse com a tua perna na mão, né, mancando, caiu minha perna aqui, né? Alguém ia dizer pra você, não dá nada, larga de ser frouxo, segue a vida. Não é verdade? Por que damos tanto valor ao instinto de sobrevivência física
e não entendemos que se não cuidarmos da alma, jamais o Espírito de Deus vai controlá-la. Por que temos crentes tão ofendidos? Por que nós somos a geração que estão chamando de a geração do mimimi? Por que não podemos trazer mais uma disciplina, uma instrução para a igreja? Por que é tão difícil pastorear o rebanho do Senhor? Porque o rebanho do Senhor não está mais sabendo receber instrução. Qualquer instrução, qualquer alinhamento é ofensa, é rejeição, é depreciação. E nós estamos correndo para um lado para o outro. Nunca se viu tantos crentes mudando e migrando de um lado para o outro como nos dias de hoje. Porque não estamos entendendo, não estamos nos preocupando com a saúde emocional. E isso tem nos tornado sensuais. Eu acho, querido, que quando o autor de Judas, Judas, o apóstolo, escreveu essa carta, eu acho que ele tinha um nome em mente. Digo eu, não o Senhor. Eu acho que ele tinha uma figura na mente, e essa figura ele estava pensando, meditando nas escrituras, e ele falou: esse aqui eu vou instruir a igreja para não ser igual a ele. Ele falou: não sejam sensuais como Absalão. Lembram de Absalão, filho de Davi? Quem foi Absalão, filho de Davi? Um rapaz que tinha uma família real, que tinha um potencial. A Bíblia diz que Absalão era uma beleza sem igual. Ele tinha um cabelão, querido. Olha, pense num cabelo que dava inveja para a mulherada. Eu não sei como, mas ele cortava o cabelo todo ano. E quando ele cortava o cabelo, ele pesava o cabelo, pesava 2 quilos e pouco. Que cabelinho. Mas por que era tão pesado o cabelo dele? Porque ele vivia cuidando daquele cabelo, passando olhinho, né? Chapinha. Ele gastava uma nota, né? Tinha uma verba do palácio só para o cabelo de Absalão. Absalão era um homem bonito, ele tinha uma filha chamada Tamar, que era o mesmo nome da irmã dele, que foi abusada por um irmão. Então Absalão, com uma beleza, um homem tão lindo, um homem com uma produção, uma família de pessoas bonitas, ok? Mas com uma alma que não deixou controlar pelo Espírito, Absalão se torna o cara mais complicado na vida de Davi. Ele divide a família dele, ele rouba o reino do pai dele, o trono do pai dele, ele tenta matar o pai dele, e ele morre pendurado pelo próprio cabelo idolatrado. Então eu acho que Absalão é um modelo de pessoas que andam pela alma, não pela alma saudável, mas uma alma ferida. E o autor de Judas está dizendo assim: olha, não sejam sensuais. Querido, nós temos um monte de líderes sensuais guiando o povo aí hoje. Nós temos jovens sendo guiados por líderes sensuais, homens guiados por líderes sensuais. Uma paixão, um desejo de satisfazer a alma, uma embriaguez pelo sucesso, uma embriaguez pela beleza. Querido, a Bíblia chama você e eu para sermos guiados pelo Espírito Santo. Amém. Você olha para o mundo e diz: meu Deus, esse mundo está muito feio. Sim, esse mundo está feio. Esse mundo está difícil. Sim, esse mundo está difícil. Mas Deus quer mudar esse mundo enchendo você com o Espírito Santo. Amém. Você crê nisso, querido? Amém? Existe um chamado de Deus para nós, e não tem como nós vivermos o chamado se não formos cheios do Espírito Santo. Há uma necessidade. Querido, quando Israel estava ali sem destino, Israel estava tentando viver ter uma esperança, os profetas vinham: oh Israel, espera em Deus, porque Ele vai enviar o ungido do Senhor. Querido, olha só que interessante, presta atenção nisso. A promessa do Messias, a promessa de Jesus, ela só tinha valor em Israel, porque Jesus, ele era o Messias. O que é o Messias? É o ungido de Deus. Vai vir alguém tão cheio do Espírito de Deus que vai tirar a gente dessa crise. Vocês estão aí ou não? Sim. Querido, a esperança de que ia surgir alguém vindo de Deus, cheio do Espírito Santo, o ungido de Deus, o Messias de Deus, trouxe esperança para uma nação por séculos. Olha quão importante é o Espírito Santo na vida de alguém. Quando João, o Batista, estava ali num cenário de crise, o ministério de João o Batista, ele está
desenvolvendo esse ministério num cenário em que a Grécia e Roma tinham criado o Império Greco-Romano. Então havia a idolatria, havia os deuses da Grécia, havia a opressão do Império Romano, havia toda a idolatria, havia toda a decadência moral, havia uma escravidão surgindo, oprimindo o povo, e João Batista dizia o seguinte: ei queridos, fique calmo, que ele está vindo, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Olha o que dava esperança para as pessoas. Vocês estão aí ou não? Olha o que dava esperança para eles: a vinda do Espírito Santo. E quando Jesus estava indo embora, os últimos dias de Jesus, conversando com os seus discípulos, ele dizia: eu estou indo embora, eu vou para o céu, eu vou com o meu pai, a casa do meu pai tem muitas moradas, mas fiquem tranquilos, eu não vou fazer como Josué fez, eu não vou fazer como o apóstolo Paulo vai dizer no futuro. Eu vou, mas eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Qual é a crise que você está vivendo? O Espírito Santo é a solução. O que o Brasil precisa? Do governo do Espírito Santo. Eu me lembro, querido, de algumas histórias de avivamento como Colômbia. Colômbia, há umas décadas atrás, era conhecida como a capital do narcotráfico, um lugar de violência, um lugar de Pablo Escobar, cartel de Medellín, cartel de Cali. Os mais velhos lembram disso. E quando eles entenderam que a nação não tinha para onde ir, que a opressão estava estabelecida, alguns homens e mulheres entenderam o seguinte: nós temos uma solução para a nossa nação. Qual é a solução? Mudar o político? Mudar a política? Mudar o presidente? Não. Tem que vir o Espírito Santo para a nação. Não sei se você conhece a história da Colômbia. O Espírito Santo veio sobre a nação, e a nação foi transformada. Hoje, Colômbia é uma das economias que mais cresce no nosso continente. Não é mais conhecida como a capital do narcotráfico, mas já é conhecida como a capital do avivamento. Mudou. Vocês estão aí? Quando o Espírito Santo vem, ele muda a história, ele muda o cenário. Deixa eu terminar aqui lendo um texto com vocês, mais um texto. Está no livro de Números 11. Calor aqui, hein? Balneário Camboriú. Fazer culto na praia, né? Isso. Números 11. Entenda qual é o contexto. Abra para mim Números 11, 4. Qual é o contexto? O contexto é Israel andando pelo deserto, certo? E agora eles sentem saudade do Egito. Lembram disso? E olha que engraçado, querido. Eles viram vários milagres, agora eles estão com saudade da cebola do Egito, do pepino do Egito, do melão do Egito. Eles começam a ter saudade de coisa boa. Já teve saudade. Ai, que saudade daquela vida antiga. Pô, naquela vida antiga você era drogado, alcoólatra, adúltero. Você tem saudade daquilo? Veja como é bobo isso, né? Uma vida de miséria, e a gente, ai, como era bom aquele tempo. Bom nada, era horrível. Então Israel teve saudade dos dias do Egito. E agora eles começam uma murmuração. Olha o que diz o texto aqui, versículo 4. Fala assim: e o vulgo. A palavra vulgo aqui, o vulgo, em algumas versões, se você for procurar na tua Bíblia, tem um outro nome chamado populacho. Populacho. Populacho ou vulgo, quem são? São aqueles infiltrados no meio do povo. São os sensuais. Era o povo do Egito que viu Deus oprimindo a nação do Egito e abençoando Israel. Falou: eu sou bobo? Vou ficar aqui no Egito não, vou conhecer esses crentes aí. Mas não se converteram, só queriam a bênção, só queriam estar no meio. Então o vulgo que estava no meio deles, olha o texto, acompanhe comigo, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Então a influência dos que estão de fora, uma cultura que não é do reino de Deus, influenciando aqueles que são de Deus. Querido, cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado quem que está te influenciando. E esse povo agora, influenciado por esse vulgo ou por esse populacho, por essas pessoas que estavam dominadas pelos desejos de uma alma
ferida, agora contamina todo o povo e o povo começa a murmurar. Quero carne, quero cebola, quero isso, quero aquilo. E esse povo começa a clamar a Moisés e brigar com Moisés. E Moisés tem uma crise. E qual é a crise que Moisés tem? O que eu vou fazer com esse povo? Queridos, estudiosos falam que há pelo menos 3 milhões de pessoas nesse momento aqui no meio do deserto. 3 milhões de pessoas. E esse povo quer carne. E Moisés fica louco, falando, onde eu vou arrumar carne para 3 milhões de pessoas? E olha só, depois você lê, é interessante, Números capítulo 11. E Deus fala para Moisés, dê carne para eles. Vamos dar carne para eles. E Moisés volta para Deus e fala, você está louco, Deus? Aonde eu vou arrumar açougue suficiente no meio do deserto para alimentar 3 milhões de pessoas? E Deus fala assim, eu vou dar carne para eles comerem por 30 dias. Aí Moisés ficou mais doido ainda. Ó, Deus está com Alzheimer, só pode. E Deus fala, eu vou resolver essa crise, Moisés. Fica comigo. Eu tenho solução para todas as crises. Se esse povo quer carne, vamos comer carne. Ainda Deus usa a expressão, até sair pelos dentes. Eles vão se entupir de carne. E Moisés diz assim, como que eu vou dar carne para esse povo comer por 30 dias? Aí Deus diz, eu vou resolver a solução. Qual é a solução? Contando a história, querido. Deus fala para Moisés, Moisés pega 70 homens. 70 homens. Leva para a tenda da congregação. Reúne eles lá. E eu vou enviar o meu espírito sobre eles. Vocês estão aí ou não? Amém. Eu vou enviar o meu espírito sobre eles. Mas Deus, nós estamos falando de carne. Carne. Comida. Deus fala, deixa coberto. Esquenta. Leva esse povo com uma reunião de oração. E lá peça que eu enche eles com o teu espírito. E o espírito que está em você, Moisés, eu vou colocar sobre eles. E eles serão cheios do Espírito Santo. Põe o versículo 25. O versículo 25 do capítulo 11 diz assim. Tá bom? Conseguiu? 11, 25. Diz assim, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele quem? Moisés. Tirando do Espírito que estava sobre ele, Moisés, e pôs sobre 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Foram cheios do Espírito Santo, amém? Qual é a tua crise, querido? Qual é a crise do teu negócio? Qual é a crise que você está vivendo? Deus fala o seguinte, eu tenho respostas. É só você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Olha o que aconteceu no versículo 31. Agora eles estão cheios do Espírito, certo? O povo ainda continua querendo carne? Versículo 31, põe lá para mim. Então, diga então. Esse então diz que aconteceu algo antes. O que é o antes? Foram cheios do Espírito Santo. E então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Querido, só para você entender o que aconteceu aqui. Um côvado é 45 centímetros. Nós estamos falando de 2 côvados, 90 centímetros de altura do chão. O que dá 90 centímetros aqui? Toda a terra ficou coberta por 90 centímetros de carne. Esparramou por tudo. Dava para comer?
Dava ou não? Resolveu a crise? Como que Deus resolve a crise? Enchendo a igreja com o Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Querido, tem um lugar chamado Ilhas Fiji. Isso é a história dos avivamentos. Ilhas Fiji era um lugar oprimido porque os seus ancestrais eram canibais. Então era um lugar de miséria, um lugar que a nação não prosperava, um lugar que a violência imperava, a prostituição, a miséria, a mortandade infantil. De repente, alguns líderes da igreja entenderam que ali tinha um problema, tinha uma crise instaurada e precisava resolver. Então a igreja se reúne e convida o Espírito Santo para vir sobre ela. Ilhas Fiji hoje é um arquipélago, um paraíso turístico, onde o lugar é um dos lugares mais prósperos, que foram cheios do Espírito Santo. Tem um lugar aqui na América Central chamado Almolonga, Histórias de Avivamento. Um lugar, pequeno lugar, só tinha bêbados e miseráveis nesse lugar. Esse lugar não tinha prosperidade, as pessoas não trabalhavam, só bebiam e se matavam. Até que entenderam que a crise que estava instaurada tinha que ser resolvida. Então convidaram o Espírito Santo para vir sobre Almolonga. E queridos, e quando o Espírito Santo veio, Almolonga começou a mudar o ambiente. Não havia mais bêbados, não havia mais alcoólatras, não havia mais presídios em Almolonga. E sabe, daquela terra seca que era miserável, agora ela começa a produzir. E querido, se você procurar no YouTube, veja lá Almolonga na Guatemala. Queridos, eles começaram a produzir hortaliças gigantescas. As maiores cabeças de alface eram de Almolonga. Os maiores pepinos eram de Almolonga. E olha que eu estou te dizendo que eram grandes os pepinos. Eles tinham pepinões lá, né? Tudo ficou abundante na terra porque o Espírito Santo veio. Você quer isso para a tua vida? Você quer isso para a tua família? Você quer isso para a tua nação? Então deixa ser cheios do Espírito Santo. Amém? Os apóstolos, quando foram cheios do Espírito Santo, Deus mudou a história deles e da nação deles. Eu quero convidar você nessa manhã a entender o propósito que Deus tem para esse ministério aqui. Deus quer mudar a história de famílias. Deus quer mudar a tua história, a história do teu negócio, a tua história financeira. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Querido, quando Ele vem, Ele muda tudo. Quando Ele vem, Ele estabelece coisas novas. Ele alinha caráter. Não sejam sensuais, sejam cheios do Espírito Santo. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos agora no começo da igreja primitiva. E a igreja tem um crescimento bombástico. E agora eles encontram a primeira crise na igreja primitiva. Surge o primeiro racha na igreja primitiva. Primeira divisão. Um grupo de pessoas se levantam dizendo que os apóstolos estavam preocupados com uma coisa e não estavam atendendo as viúvas. E começa uma discussão na igreja primitiva. O Espírito Santo aconselha os apóstolos dizendo: escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo. A primeira crise que se instaurou na história da igreja, ela foi resolvida enchendo homens do Espírito Santo. Você entende isso? Dá para entender isso, queridos? Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Então, quando Saul foi governar Israel, a Bíblia diz que os filisteus começaram a oprimir Israel e tinha no meio deles um gigante chamado Golias. Ele afrontava Israel diariamente. Mas Saul era um homem sensual, ele já tinha até largado a arca da presença de Deus. Ele não tinha mais interesse pela presença de Deus. E por isso os filisteus oprimiam a nação dia e noite. Inclusive um baita de um gigante chamado Golias. Mas quando Davi assume a unção, quando o Espírito Santo vem sobre Davi, quando o governo muda, em vez de ser um governo sensual para um governo espiritual, Davi é cheio do Espírito Santo e ele derruba Golias e estabelece a glória de Deus. Amém? O que o Brasil precisa é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
O que essa igreja precisa, pastor Martinho, é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O que tua empresa precisa é de homens cheios do Espírito Santo. O que essa cidade precisa é de homens cheios do Espírito Santo. Levante as suas mãos, e se você entende essa palavra, e se você acredita que Ele é o mesmo ontem, e Ele é o mesmo Espírito que ungiu aos juízes, Ele é o mesmo Espírito que ungiu os 70 homens de Moisés no deserto, se você acredita que o mesmo Espírito que operou maravilhas na história é o mesmo Espírito que está aqui hoje, Ele vai encher você. Eu libero agora, seja cheio do Espírito Santo, seja tomado por uma unção fresca, seja tomado por uma unção nova, seja tomado agora. Se você ora em línguas, querido, ative o dom do Espírito que é em ti, ative a unção que está em ti. A Bíblia diz que há coisas grandes para acontecerem na tua vida. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo agora. Cheios. Ore em línguas, igreja. Se você ainda não ora em línguas, receba o dom do Espírito agora. Dê liberdade ao Espírito agora. Eu libero os anjos de Deus tocando você. Eu libero um avivamento sobre a tua vida agora. Flua. Levante suas mãos, não se canse. Levante, deixa ele tocar você. Essa é uma manhã que Ele está reativando dons, Ele está reativando paixão na tua vida. Recebe. Lá no Velho Testamento nós vimos grandes milagres acontecendo. Dizem que o maior milagre que o Velho Testamento registra é a abertura do Mar Vermelho. Diz que o maior milagre, a maior sobrenatural que já aconteceu nas histórias bíblicas do Velho Testamento foi o Mar Vermelho se abrir e o povo passar aos pés enxutos. E querido, esse foi um formidável de um milagre, foi uma grande manifestação da glória de Deus. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo ele demonstra que há um novo milagre maior. Enquanto no Velho Testamento o grande milagre foi o Mar Vermelho se abrir, no Novo Testamento o maior milagre é que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Glória a Deus. Esse é o maior milagre. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Então flua o rio de Deus. Flua o rio de Deus. Flua. O rio que inunda as nações, o rio que inunda as cidades, o rio que inunda as famílias. Flua. Declare isso. Cheio. Senhor, pela tua graça e misericórdia, protege o teu povo de toda ação, Pai, de mentira, de engano, de sedução. Declaramos uma igreja cheia do Espírito Santo. Que essa manhã seja um marco na história de cada homem e mulher aqui. Amém. Pai, aquele que estava no deserto seco, Senhor, venha ser inundado pelas águas do teu Espírito. Amém. Eu libero você, meu irmão, minha irmã, para ser cheios do Espírito Santo. Seja cheia, seja cheio, seja reativado, a paixão volte. Eu vejo corações voltando a bater nessa manhã. O Espírito Santo me mostra pessoas que estavam desistindo, estavam geladas, frias. A vida com Deus tinha se tornado uma mera religião de hábitos e dogmas.
Mas hoje Ele está reacendendo uma chama. Eu vejo corações se incendiando aqui. Eu vejo corações começando a bater de novo, pulsando novamente. E você acha, eu estou me emocionando aqui, eu estou meio emocionado. Não, é o Espírito Santo reativando a tua vida. Recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã. Recebe agora, 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 agora. Está aí, está aí, está aí. É teu, é teu, é teu. Receba! Oh, xarabacatadaralabarra. Dons, receba dons, receba dons. Flua nos dons do Espírito. Flua no rio de Deus, mergulhe nas águas do rio de Deus. Seu povo, nasce mais uma vez. De novo, faz de novo. Seu povo, nasce. O que quiser. Cheio, 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 cheio. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, ei, eu libero o dom do Espírito agora sobre você. Seja batizado, seja batizado. Fogo nos céus. Serei você, agora, agora, agora. Abaixou, dons, ministério, paixão. Oh, glória sobre a tua vida. Ora em línguas, igreja, ora em línguas. Ora em línguas, ora bem. Em espírito para mistérios. Para todas as crises, Ele é a resposta para todos os problemas. Espírito Santo de Deus, aquele que te guiará toda a verdade, aquele que ensina você a respeito de todas as coisas, teu conselheiro, teu consolador, aquele que revelará o Cristo a você. Recebe, 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 recebe. Obrigado, Espírito Santo, que Tu és fiel, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Derrama esse Teu favor, Senhor, sobre a Tua igreja.